Vamos lá, pessoal. Então, formalizando, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a participação, a presença de cada um de vocês. Nós sabemos que a nossa participação no Conselho é um trabalho extremamente importante, mas é um trabalho voluntário, um trabalho voltado à sociedade. Então, nós que temos a nossa rotina de trabalho, as nossas atribuições, nesses momentos nós temos que deixar de lado, porque assumimos esse compromisso de suma importância. As discussões aqui são extremamente válidas na questão social que nos envolve aqui no município. Nós estamos passando por um momento, não só no nosso município, de reformulação, mas também no Conselho, né? Buscando essa estruturação que é tão importante. Já tivemos momentos muito mais estruturados, né? Digamos assim, mas até por conta do que passamos no município, com exonerações, com nomeações, a gente encontra essa dificuldade de compor o Conselho com representantes do poder público e da sociedade civil. Neste ano que nós temos aí a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, onde nós debatemos temas extremamente importantes, voltados à nossa população, à discussão das políticas públicas de assistência social. Então, conto com a participação de cada um de vocês daqui para frente, para que a gente possa realizar durante, não só nessas reuniões que tem na reunião de hoje, que tem uma pauta um pouco mais fechada, voltada a questão de análise de planos de trabalho apresentado pelas entidades, mas as reuniões subsequentes que nós faremos aí a discussão do funcionamento, como vai ser a nossa conferência, a organização, as deliberações que nós temos feito. Temos discutido há alguns anos já a alteração da lei que estabelece o funcionamento do Conselho Municipal aqui na cidade. Então, são temas de relevância, de importância, e que conta com a participação de todos nós que assumimos esse compromisso. Uma pena na última reunião, e claro, extremamente justificado por conta do prazo ter sido bem curtinho. Nós tentamos realizar uma reunião extraordinária para analisar o plano de trabalho da Amor e Vida, que foi uma solicitação do Executivo. Por falta de quórum não conseguimos fazer a reunião, então deixamos para a análise ser feita hoje, que já era a nossa data de reunião ordinária. Então é mais para que nós entendamos esse funcionamento do Conselho. Nós temos as reuniões ordinárias, que são já reuniões que são feitas sempre às primeiras terça-feiras de cada mês, e quando nós temos algum assunto de extrema urgência, nós fazemos as reuniões extraordinárias. Tentamos o máximo possível fazer reuniões presenciais, justamente porque esse contato, essa troca fica muito melhor, a discussão dos temas fica muito melhor, mas também realizamos reuniões online, contando com o apoio da Casa dos Conselhos, que faz a transmissão e divulgação das reuniões, as publicações dos editais e tudo mais. Partindo para a pauta de hoje, como dito, nós temos a análise de 3 planos de trabalho que foram apresentados pelas organizações da sociedade civil que compõem aqui o nosso conselho, que realizam trabalhos na área de assistência social. Uma delas é a Amor e Vida e a outra é a PAI. Então, ambas instituições receberam neste ano, na verdade, indicações que foram feitas no ano passado, 2024, de destinação de recursos através de emendas impositivas, que são aquelas emendas destinadas pelos vereadores aqui do município, direcionadas para aquilo que eles entendem que deve ser estruturado, que deve ser adquirido nos setores do município. Então, eles podem fazer indicações do recurso para o poder público, para compra de ambulância, para a estruturação de algum serviço, assim como podem fazer também para a estruturação dos serviços das entidades que compõem aqui o município. Lembrando que não basta tão somente a indicação para uma entidade. A entidade ela deve ser estruturada, deve ter a sua formalização, a sua documentação e preencher uma série de requisitos, dentre eles a habilitação. Se é uma entidade de assistência social,
a habilitação aqui no Conselho Municipal de Assistência Social, e é por isso que nós precisamos fazer esse controle social da análise desses planos de trabalho, da destinação desse recurso, para ver se está em conformidade ou não com o que estabelece a lei. Então, nós vemos que a tarefa do Conselho é extremamente importante, seja nesse controle social, como também na fiscalização da destinação dos recursos, ou se a entidade existe, se ela executa de fato aquele serviço. Então, é uma função extremamente importante. Então, vamos lá. Sem maiores delongas, nós temos aqui, vamos começar pelo plano da Amor e Vida. Hoje nós temos aqui a Elisa, esqueci o seu nome do estudo. Elisa aqui representando a Amor e Vida. Dá uma caneta azul para mim. Então, como que é o funcionamento do nosso conselho? Já que vocês se encontram aqui, a gente precisa passar para vocês como que é a estruturação. Quando a gente recebe o plano de trabalho, assim como uma prestação de conta, um pedido de habilitação, nós temos as comissões dentro do conselho. Então, a comissão ela faz essa primeira análise. Olha, isso é válido, preencheu os requisitos ou não, tal. Emite um parecer, a gente traz para a plenária, na reunião, para que a plenária ratifique ou não esse parecer que foi feito pela comissão. Na análise do plano da Amor e Vida, tanto eu quanto a Cláudia fazemos parte da comissão de planejamento, que aqui analisa os planos de trabalho. Nós fizemos a análise e emitimos um parecer favorável ao plano que foi apresentado. Já nos planos da APAI, por questões óbvias, nós não fizemos a apreciação, deixamos para fazer a apreciação aqui em plenária, justamente porque eu represento a APAI. Então, eu não poderia emitir um parecer sobre algo que me favorece ou não. Então, também não faria sentido a Cláudia fazer a análise sozinha, né, de forma unilateral. Justamente aquilo que eu estava comentando com vocês, a dificuldade da gente fazer essa estruturação, tanto das comissões quanto do próprio conselho. Tá? Então, é algo que a gente está em processo. Nós tínhamos a Maísa, que também fazia parte da comissão de planejamento. A Maísa pediu a renúncia, a participação no conselho, então a gente ficou com essa lacuna. Assim como nós temos também a comissão de finanças, que faz análise de todas as prestações de conta das entidades quando elas são apresentadas no conselho, e também a gente está com essa dificuldade de composição para que a gente possa dar andamento nisso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Passando aqui para vocês, vou ler. Só um minutinho, eu queria apresentar para vocês a nova secretária. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Renato, Tudo bem? assumindo hoje a Secretaria de Assistência Social. Tá bom? Felipe é o presidente do conselho. Presidente do Conselho. Estamos, né? Vamos como? O Vanei é conselheiro, representante dos trabalhadores do SUAS. A Elisa é da Mulher Vida. A Pana é a Alvina, hoje ela está como visitante, né, do sindicato. Presidente do sindicato, dos Sim. funcionários aqui. Arnaldo Cândido, ele é representante da saúde. Da gestor, você é gestor, né? Sim. Da De vigilância em saúde. Vigilância em saúde. E o Thiago, ele é da Câmara dos Conselhos. Ele faz que as reuniões são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Então, ele faz o equipamento para gravar. Muito bom. Muito bom, gente. Passei para me apresentar e falar um oi. Tá bom? Doutora Pamela está aí, ó. Representa. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Então, voltando, pessoal, a emenda que foi destinada à Associação Amor e Vida foi destinada pelo vereador Fábio Arena no valor de R$ 120 mil. É uma emenda de custeio, tá?
sempre quando nós falamos de emendas, nós vamos trabalhar com dois tipos de recurso: recurso para custeio e recurso para investimento. O recurso para investimento, ele diz respeito à aquisição de equipamentos e materiais permanentes. E de custeio é um leque um pouco mais abrangente, pode ser pago conta de água, conta de luz, recursos humanos, uma série de outros encargos aí inerentes à prestação de serviço da entidade. Então, essa emenda de 120 mil foi destinada a custeio. Quem faz essa destinação, minha indicação, é o próprio vereador. Então, o vereador, claro, eles entram em contato com a instituição e falam: vocês precisam do quê? Custeio ou investimento? Manda para custeio, que eu preciso pagar lá os meus monitores, preciso pagar encargos, preciso pagar combustível, ou preciso comprar alguma coisa, tá? Então, estou fazendo uma análise assim bem detalhada para vocês irem se habituando como que funciona, tá? Então, a emenda de 120 mil para custeio, emenda número 7 de 2024. Como eu disse, a comissão analisou. O que nós analisamos quando nos deparamos com um plano de trabalho? Os requisitos. Por exemplo, a emenda é para custeio. Aí a Amor e Vida colocou lá que vai comprar um helicóptero. Não pode. Então a gente daria um parecer desfavorável. Tá? Lembrando que é da entidade a discricionalidade no que ela vai utilizar o recurso ou não. Claro que tem que se encaixar dentro daquilo que é inerente à destinação. Tá? Então aqui, passando para a análise do plano de trabalho, a comissão identificou que o recurso será utilizado para custeio de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da proteção social básica, que serão utilizados para pagamento de recursos humanos. Então aqui é o detalhamento do que foi apresentado no plano de trabalho da entidade. Então, eles vão utilizar para recursos humanos, serviços profissionais de terceiros, manutenção de veículo e combustível no prazo de 12 meses. Tá? Então, aqui no plano de trabalho que foi apresentado, que eu vou passar para vocês darem uma olhada. O plano de trabalho ele é extenso, porque ele tem uns requisitos, então ele vem contando aqui o histórico da identificação da entidade, a história, o serviço que ela presta, tal, até ela chegar lá no que ela vai, de fato, utilizar o recurso. Tá? Então, aqui no plano de aplicação, a gente vai observar que eles colocaram aqui assessoria contábil, que eles precisam custear, manutenção de equipamentos, a contratação do auxiliar de serviços gerais e também dos recursos humanos aqui destinados aqui embaixo por 12 meses, dando o valor total. Tá? Então, eu vou passar para vocês darem uma olhada. E aí nós passamos depois para a análise dos demais.
Você conseguiu agora? Eu vou passar o também. Fazer agora, mas juro faz um ano. Você assinou uma folha branca? Oi? Você assinou uma folha branca? Sim. Não, falei. O povo tá aí. Vixe. Ficou no Como final. que ele contribui? Depois da Sabe parte qual do telefone, então, entender a consulta ou eles pagam a consulta a parte pessoa pode usar. do povo, do geral? Ele se mete em cada um. Eu pego, mas Eu estou criando e pago menor, é isso? Uma consulta? Isso, pode uma taxa menor. Eu profissional técnico que atende, põe na tabela para vocês, eles analisam. Aquele valor que a gente arrecada é valor profissional, não tem experiência de cara. Depois, só para Se eu colocar 5 vagas lá, cobrando menos do mercado, se o mercado cobra 100 e eu cobrar 60, Esse plano de trabalho vai direto para mim. é montado, a Secretaria de Assistência monta um processo com as demais documentações do setor de licitação da Prefeitura exige, monta esse portfólio, encaminha para eles, é aberto um processo licitatório que tem os requisitos lá da questão de licitação, não é a Prefeitura que adquire, tá? O processo licitatório é só para a liberação do recurso. Tá? E aí eles montam isso lá, e aí depois... o plano de trabalho, ele é aprovado, né, no conselho, e aí o conselho vai fazer uma ata de aprovação, e essa ata vai junto com o plano, e aí vai para a prefeitura. E lembrando que a questão da análise do plano, da aprovação do plano, não significa que a entidade vá receber o recurso. Tá? Porque tem uma série de outros requisitos ali que ainda tem que ser observados ao longo do processo de licitação, e pode ser que, por boa vontade do executivo, ele não decida liberar o recurso e destinar o recurso. Então isso acontece muito. A APAI, só para deixar aqui para vocês em aberto, a APAI perdeu ano passado R$600 mil que não foram repassados para a entidade, que era para investimento na área de saúde, para atendimento das pessoas com deficiência. Mesmo com a aprovação do conselho, todo o trâmite, nós perdemos pouco mais de R$600 mil que não foram repassados. Era um recurso do município? Um meio positivo. Lembra que nós fizemos aquela análise lá no conselho? Tinha até 31 de dezembro para repassar, não repassaram, agora não pode repassar mais. Perdeu no plano. Essa burocracia é demais. Eu já ia perguntar por que está demorando esse. Eu vou ficar quieto depois dessa. Depois dessa informação eu não vou nem me desgastar. Porque é uma emenda positiva do vereador, que foi vereador até 31 de dezembro. Sim. Nós estamos entrando em maio e está nesse passo aqui. É muito louco isso, né? É muito louco. Então, nós estamos trabalhando lá no sindicato também, porque o nosso estatuto permite uma parte que fala sobre utilidade pública. Então, a utilidade pública vem para ajudar. E lá a gente tem muito atendimento, pessoas com câncer, atendimento psicológico, a gente tem vários tipos de atendimento lá. E aí a gente, no nosso estatuto, permite, né? Aí a gente está vendo agora se a gente consegue alguma coisa, mas primeiro tem que ter um projeto, para depois conseguir, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai ajudar muito, gente. Quando a gente liga assim para a assistente social, ou alguém da saúde, ajuda a gente ali, alguém que já está lá sentadinho na cadeira lá, um dia ajuda a gente. Às vezes a gente tira do bolso também. Tem uma vice-presidente lá que às vezes ela tira do bolso, né? Mas a gente faz com amor. Eu tinha visto, eu fui direto na última página porque eu já li isso daqui. Eu só fui ver se o que eu tinha visto antes estava claro. Na minha mente não estava claro. Aí eu vi que a soma bate.
Eu não sei o que aconteceu. Vocês já tinham exposto isso aqui, né? No Acho grupo, em algum sim, lugar. sim, Eu já li isso aqui, por isso que eu fui na última página. Porque tinha alguma coisa que não batia. Mas está batendo. O resto eu já olhei, já tenho ok, já quero que o dinheiro caia na conta deles. Tá. Passamos para os demais. Sim. Depois a gente analisa tudo. Aí nós temos 2 planos de trabalho apresentados pela APAI. Uma emenda impositiva número 8, no valor de R$100 mil, foi apresentado pela vereadora Anderson Clark, também indicadas em 2024, porque as indicações de 2025 são só no segundo semestre. Então, no segundo semestre, a gente já corre atrás deles de novo para fazer indicações, viu? Segundo semestre. Também para custeio. E aí nós fizemos um plano de trabalho em que nós direcionaremos esse recurso para a contratação de uma psicóloga, e aí nós fazemos aquela análise, né, porque a contratação ela precisa estar atrelada ao que está na NOB RH do SUAS, né? Isso. E na NOB RH consta lá a composição da equipe com psicólogo, então estaria dentro do que diz a lei. Então nós faremos a contratação de um psicólogo pelo prazo de 12 meses e também utilizaremos a outra parte do recurso para contratação de pessoa jurídica para a prestação de 2 oficinas que serão voltadas às famílias dos nossos usuários. Lá nós atendemos não só a pessoa com deficiência, mas também as famílias. Então, nós ofereceremos 2 oficinas, nós já fizemos uma ano retrasado, foi uma oficina muito válida, foi de confeitaria, algo muito bacana. E a oficina ela não é só voltada à questão da profissionalização. Na verdade, a profissionalização ela é até algo subsidiário, né? Porque o principal ali é justamente o fortalecimento de vínculo dessas famílias. Muitas dessas famílias da pessoa com deficiência vivem reclusas também, precisam abandonar o trabalho para ficar em casa, cuidando dos filhos. Então, a gente também utiliza desses momentos para fazer essa agregação, esse fortalecimento junto dessas famílias. Então, uma parte do recurso vai para o custeio de recursos humanos e a outra parte do recurso para a realização de 2 oficinas. Tá? Vou deixar vocês rodando aqui com esse e eu passo para o outro aqui. O outro recurso, a emenda número 5 do projeto de lei 52/2024, no valor de R$ 211.942,43, que foi indicada por não sei quem, eu não descobri ainda. Você descobriu? Eu tenho, eu acho de que você. Foi o Baianinho que indicou. Eu tenho. Foi ele, eu acho que foi ele. Não consegui descobrir ao certo, mas acredito que tenha sido ele. Essa, olha. Porque vem tanto dinheiro que a gente não. Isso, ó, tá gravando. Amanhã sai no Facebook. Instagram. Então, no valor de R$ 211.942,43, também para custeio. E essa emenda nós iremos direcionar exclusivamente para a manutenção do nosso piso lá na unidade. Tá? É algo que já vem apresentando problema há algum tempo. E nós precisamos fazer essa manutenção, não só por uma questão de bem-estar ali, de questão de embelezamento, mas principalmente por uma questão de segurança. E é um prédio bem antigo, vocês devem conhecer já há bastante tempo. E quando foi feita a reforma lá atrás, a reforma foi feita com os recursos que tinha, então vai daquele jeito mesmo. E hoje a gente está tendo alguns problemas lá nos pisos e a gente vai utilizar esse recurso para isso. E aí podem aparecer esses questionamentos, já esclarecendo para vocês
que nós fizemos um trabalho, antes de apresentar esse plano de trabalho, de análise bem cuidadosa, se nós poderíamos utilizar esse recurso para isso. E justamente nós encontramos lá na cartilha do governo do estado, justamente na pasta para custeio, que fala do custeio, e lá ele estabelece, eu trouxe aqui, mas deixa eu ver se eu acho rapidinho, só para ler para vocês. E lá diz que o custeio pode ser manutenção, uma espécie de reforma. É isso que eu vou ler aqui. A reforma não pode ampliação. Você não pode ampliar. Ampliar ou construir. Ou Reformar pode. Reformar pode. Sem Dentro da mudar. linha de Eu não custeio. posso ter nenhuma alteração da planta existente no imóvel. Pode alterar a metragem. Eu não posso quebrar uma parede, não posso construir, não posso ampliar, posso Tá. reformar, pintar a parede, E assim, essas coisas. É assim que está escrito, né? Isso. Vou até achar aqui para vocês, a cartilha, inclusive, ela é atualizada. Ver se eu acho rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? Se achar a cartinha, manda para mim. Mando sim. Inclusive, quem me deu essa dica foi a Jucimar. A gente briga tanto com ela que ela cansa da gente. Não é? Então, nós temos aqui, diretrizes com despesas de custeio. Então, tá aqui, material de consumo. Posso até mandar para vocês depois, tá, Elisa? Gêneros alimentícios, limpeza, escritório, pedagógico e cultural. E aí, lá no item 2, nós temos material para pequenas reformas e manutenção de imóvel. Aí no item A, é permitida a aquisição de materiais para pequenas reformas e manutenção de imóvel destinado à melhoria das instalações de unidades de atendimento da população demandada da assistência social, desde que imóvel próprio e que não alterne a metragem da unidade ou altere a sua estrutura atual. Tá? Não será permitida a execução de obras que contemplem a construção de novas edificações, ampliações ou demolições que caracterizem acréscimos ou decréscimos de área construída, e obras que se referem a reforços estruturais para sanar possíveis riscos à edificação, implantação de novos sistemas de incêndio e SPDA e redes de abastecimento. Tá? E aí lá no item 4, item 3 é transporte, item 4 nós temos aqui, contratação de pessoa jurídica. Poderá contratar pessoa jurídica para ofertar serviços especializados para a realização de oficinas, seminários, palestras, cursos, para execução específica do serviço tipificado durante a vigência da parceria. Pode, uma série de coisas que pode aqui, gente. Recursos humanos. Então, vocês veem que está de fato atrelado aqui. Reza a cartilha. Claro que nós temos duas diretrizes, tá? Nós temos a diretriz federal e nós temos a diretriz estadual. A federal é até mais abrangente que a estadual é mais restritiva. Tá bom? Esse é o planinho, se vocês quiserem. Pode começar. Eu sou só o 21. Melhor você ver. Se você falar que está certo, eu assino. Como dito, nós nem sabemos se vamos receber. Vai receber. Fala isso. A gente brigou tanto pegar aquele recurso da saúde. Nossa. Inclusive foi o Pelé que tinha indicado. Uma parte do Pelé, uma parte do Baianinho. 400 mil. Corri bastante atrás disso. Fez esses três. Tipo, apresenta aqui, Ele falou que até do aqui, dá MP. Quando ele falou que foi para o MP, ou vai para a comissão vai fazer uma análise ou já foi feito tudo isso? Aquele da Bonevita já foi para a comissão. Esse não foi, porque a comissão selecionou certo. E aí não tem como ele analisar para o plano de trabalho, né? Então, esse veio direto para o plenário. Mas aí não. Aí a gente Aqui ele já tem um parecer da comissão. É o que foi o que o Felipe leu no começo, que é um parecer daquele lá, né? Ele tem parecer, esse não tem. Esse não tem. Esse vai ser o que vai ser registrado na ata por nossa análise. Aí eu pego a ata, Ninguém sabe quanto foi. com a aprovação, a Essa é a resolução, questão que eu fiquei batendo. anexo e mando tudo para o delegado.
Aí lá eles fazem o recurso está no orçamento. Então, está no orçamento, eles podem repassar. Vamos analisar O executivo agora. não pode repassar para onde ele quer. Tem que ser exatamente para a instituição. Exatamente. Como você falou, por algum motivo a instituição não puder receber, tem que voltar para o vereador e Sim. ele dar outra indicação. Sim. Não simplesmente submeter o dinheiro. Porque está no orçamento. Não existe isso. Ele foi estipulado para tal. Sim. Para tal fim tem que ser cumprido o fim. Que foi iniciado. Essa é a segunda que a gente está. Já tinha perdido lá atrás. Triste, né? Muito. O que tem que fazer em relação a esse, que já tem um parecer, Esses esse que nós vai passar por aqui, a gente Esse a gente vai analisar e aprovar. encaminhar para o executivo, Isso. para eles darem os passos que tem que ser e a gente meio que ficar no pé para que aconteça dentro desse ano vigente aqui, né? Dentro dessa vigência para não correr esse risco aí, né? O que a gente espera futuramente é que as secretarias sejam estruturadas para que esses processos ocorram dentro das secretarias, que não fiquem dependentes mais dos setores do executivo, né? Porque a secretaria ela pode ter essa autonomia, deve ter essa autonomia orçamentária. Uma das questões que eu perguntei, como funciona? Antes de cobrar, a gente tem que saber qual é o consenso. Exato. Como funciona? Obrigatoriamente tem que ir para o executivo e aí... É igual aqui, a secretaria precisa comprar um papel higiênico, aí tem que ir lá para o setor de compras, ficar implorando, pelo amor de Deus, para comprar, não sei o quê. Porque ainda que tenha a estrutura administrativa aprovada pela reforma administrativa como secretaria, a secretaria em si não tem estrutura de organograma funcional para execução de um processo como esse. E nem autonomia. E nem autonomia, porque ela fica presa ao executivo exatamente porque como secretaria, como funcionalidade legal da instituição de estrutura de gestão, não tem condições. Ela não tem um setor de licitação para começo de conversa, não tem um setor contábil. Então, todos esses setores são únicos para o município pelas demandas diversas. Então, ele acaba fazendo essa linha burocrática ser maior. Só que o secretário tem as suas responsabilidades. Tem as suas responsabilidades e ele tem que apressar esse processo. Com esse interesse, qual é o interesse? Porque a gente tem aquela população necessitada desse atendimento. A gente está falando de uma política pública de assistência social. A gente está falando de uma política pública aqui. A gente está falando de um projeto desenhado para você fazer uma execução somando o que você faz. Não. É uma política pública, você diz. Então isso tem que ser dado atenção para aprovação. Principalmente de recurso da área da assistência, que é uma área que tem recursos extremamente defasados. E não pode ter esse não aprovação, ou a não aprovação seria pela irregularidade do processo. É o mais óbvio de uma negativa. Mas quando o processo está todo regular, perder por prazo é incompetência isso. Isso é inadmissível. Na verdade, eu acho que não perderam por prazo. Deixaram passar o prazo. Quiseram deixar passar o prazo. Fizeram questão de perder por Tem prazo. essas coisas ainda, infelizmente. Essa não vontade política, esse jogo não está certo. Você vê uma Quem quer que seja, não está oposição, certo. Não está vou certo mandar, isso. não vou liberar. A gente não pode permitir isso. Ou quem quer que seja, não pode permitir isso. Acho Você que por vê uma questões morais, secretaria. questão de necessidade. Você vê uma secretaria, existe um estatuto, foi aprovado pela Câmara. Aí o prefeito vai e faz um decreto mudando tudo. Gente, qual que é maior? A lei ou o decreto? Não, tem que seguir o decreto. E aí, mas Nada funciona. nada funciona. É delicado isso. Mas a O gente pessoal torce que as tenta, coisas né? melhorem. Vai melhorar. Vamos ter fé. Que a única coisa que nos resta é ter esperança. Exatamente, eu tenho. Porque a gente que é nascido, criado, que tem raízes aqui, a gente. Essas coisas cansam, sabe? Também é nascido aqui? Ah, então você conhece, né? Essas coisas cansam bastante. Mas a gente espera que muda, né, gente? A gente espera que acabe essas coisas, gente. Olha. E aí o advogado da vida para justificar e fala, olha, mas isso é falta disso, disso, disso. A gente olha assim, ai, gente, será que eu tô com cara de quê? É umas coisas que não dá para entender, gente. Não dá para entender.
A gente precisa brigar aqui no Conselho, brigar no bom sentido, porque a assistência social precisa ser mais estruturada aqui no município. Não só de estruturação física, de recursos humanos, mas estruturação material, dos equipamentos que atendem a população. A Paula estava passando para a gente, falando que a gente percebeu isso, falando foi feito um esforço danado, né, Cláudio, para tentar arrumar um espaço mais adequado para o CRAS Vila Atlântica, não conseguimos também. Ela falou o CRAS Agenor também, apesar do espaço ser legal, a estrutura não é a melhor, né, digamos assim. Então a gente precisa cobrar também, né, porque assim como a saúde, como a educação, uma pasta extremamente importante, está em contato com a população todos os dias ali. Você vê a Monivida hoje fazendo um trabalho excepcional ali na região que ela está. Recentemente teve lá até a campanha de vacinação, né, Arnaldo? Sim. Muito bom. Então, essas populações mais afastadas de serviços públicos, porque lá, aquela população que nós atendemos lá, e nós temos que fazer isso, de ir até as unidades mais distantes, porque aquela população, nós atendemos mais de 100 pessoas que não foram nas unidades básicas de saúde, que não foram até a sala todo dia ali e estão lá. Então eles têm que estar onde eles estão. E acontece uma curiosidade muito grande, que nem hoje a gente está dentro das escolas, a gente está indo vacinar nas escolas. Por quê? O aluno está na escola de manhã. Quando à tarde ele está em casa, o pai ou a mãe está trabalhando. Seja no serviço formal, na informalidade ou nos bicos da vida. Mas eles estão tentando se virar para ganhar o sustento lá do arroz e feijão do dia. Não levam essas crianças e adolescentes nas unidades básicas de saúde. Então a cobertura vacinal no município de Mongaguá foi vindo nos últimos 10 anos decaindo. A cobertura é baixíssima. E isso é perigoso, porque o número de doenças que ressurgiram quando algumas estavam erradicadas, e isso é assustador. Isso é assustador. E o nosso serviço de atendimento, ele é deficiente. Infelizmente é uma realidade isso. Ele é deficiente nesse quesito. Porque eu preciso fazer as ações extramuros, e hoje a gente enfrenta umas dificuldades fenomenais. Fenomenais. Não é. Na minha visão de tantos anos de trabalho, de serviço público, seja assistência social, seja saúde, eu comecei na área da educação, social foi toda quase minha vida profissional, e saúde agora nesses últimos anos, eu vejo o não cuidado na promoção de saúde dessa pessoa e o não cuidado da pessoa em relação à prevenção. Que saúde é prevenção, vacina é prevenção. Então, como que a gente teve números, começou a aparecer de sarampo? Como começou a aparecer coqueluche? Como a gente correu risco? Mas eu nem lembrava do nome, eu só sabia porque eu estava vacinação da minha filha que eu via. Nós tínhamos erradicado a questão da poliomielite. Como que começamos, o Brasil entrou no mapa de risco? Como assim, gente? Aí vem esse povo que torce para um time ou que torce para o outro, que é anti-vacina, independente do nome da pessoa que ele segue ou não. Como? Se a vida inteira o que deu um pouco mais de vida para a população, para todos nós, é a vacina. E o Brasil é um país de referência em vacina. É referência em vacina, nós não podemos cair. Então, eu fiz questão de ir para a vigilância epidemiológica, e eu estou esses anos todos numa batalha impressionante, é uma batalha impressionante o que eu passo. É de uma complexidade que talvez eu não vá encontrar um técnico com conhecimento técnico que entenda quando eu falo da complexidade. Como não trabalhar com prevenção, como não trabalhar com esses cuidados de todo mundo. Não me interessa se é filho de fulano, de ciclano, é de A ou de B. Não me interessa nada disso. Não me interessa nada disso. Interessa que é um ser humano que tem a idade, que está na faixa da vacina X ou Y, que tem que ir lá, que tem que ser orientado, que tem que ser levado, e que se ele não vem até você, você tem que ir até ele. Eu fico pensando na minha cabeça que a gente tem que montar um esquema agora, fala assim, não, você vai dar, não é questão de dar. A assistência não dá nada. A assistência participa desse processo de crescimento da pessoa para a questão de autonomia dela, né? Esse é o processo para que a pessoa se perceba na política da assistência, não querendo dar nada. Mas na questão de saúde, se eu tenho dificuldade que a população vá até a saúde, eu tenho que bater nessa porta, nem que seja em todas as portas.
Eu tenho que ter o volante, nós vamos fazer, eu vou aproveitar, a gente precisa aprovar isso, mas eu vou falar do sábado agora, dia D, de vacinação. Nós estamos numa campanha de vacinação contra o influenza, que é o vírus da gripe. Às vezes as pessoas não percebem que a gripe está matando, que a gripe está sendo, quando não cuidar, está transformando em pneumonia, que o número de pneumonia está crescendo, que a gripe, que o vírus da gripe, o vírus chamado influenza, hoje, ele se mutou de um jeito que quando você fica gripado, você fica arriado, aí as 4 rodas, aí você não sabe se você está com Covid, se você está com uma febre, não sei das quantas, se você está com dengue, se você está com febre amarela, se você está com zika, se você está com chikungunya, você não sabe isso. E o médico não identifica. Ainda está vacinando só a faixa de risco? Sim, sim. Eu ia entrar eu ia falar bem isso. Quando eu falei do dia D, que no dia D é para continuar atendendo o público-alvo, né? Crianças de 6 meses a 5 anos incompleto, o idoso, a gestante, a puérpera, o profissional de educação, o profissional de saúde. No entanto, eu recebi um tanto de doses hoje que eu, Arnaldo, briguei com o Estado e vou enfrentá-lo. No sábado eu vou abrir para vacinar todo mundo a partir dos 6 meses. No sábado, o dia inteiro, a vacina da gripe vai ser para todas as idades. Durante a semana eu não posso fazer isso. As unidades básicas de saúde têm um controle de sistema. No sábado ele é livre. Eu catei essa deixa, porque eu sou daqueles que se tiver um dispositivo que ninguém entendeu, que me deu interpretação que eu posso fundamentar, eu não deixo. Não pode perder vacina. Eu não posso perder, e não posso perder a oportunidade de abrir todas as unidades básicas de saúde num sábado, que não é habitual, colocar lá a vacina para esse público. E os outros que trabalham de segunda a sexta, aquela coisa toda. Então eu vou abrir, vou colocar a vacina para a partir de 6 meses de idade. Todo mundo que chegar quer tomar a vacina da gripe, está aberta no sábado agora. Na segunda-feira, se você for na unidade, é só para o público-alvo específico. Eu não consigo fazer essa abertura do sistema. E aí, eu aproveitando que a campanha contra o vírus influenza, e estou com as salas de vacina aberta, eu vou abrir com todas as vacinas, do calendário inteiro. Então, é multivacinação. Campanha contra o influenza e multivacinação. Eu coloquei multivacinação proposital. Sua carteirinha está atrasada, seu filho está atrasado, aproveita o sábado que está de folga, ou sei lá o que, passa lá, 10 minutinhos você resolve isso. Então, todas as unidades vão ter esse foco. A gente vai fazer um volante, correndo em alguns bairros afastados, como eu estava falando daquele propósito daquele dia. Então, a gente foi falar no final da tarde, quando a gente falou de dengue com aquela população, para a gente foi super interessante o debate que eles fizeram com a gente, que a mulher fez observação para mim, e eu fiz questão de debater e falar para ela, e ela ficou esclarecida. É disso que a gente precisa multiplicar isso, precisa fazer esse tipo de ação, e nós precisamos ir para baixo da associação ainda. A gente precisa entrar lá onde era o antigo lixão, lá naquela rua, que mora gente até nas árvores lá para baixo. Eu preciso ir lá, pegar um carro, parar numa quadra lá e sair falando com o Zé Gotinha de novo, igual tinha antigamente. Tipo isso, que a gente vai em busca no Lácio. Eu prefiro fazer isso. Só para encerrar essa parte, a vigilância epidemiológica não tem a competência de executar esse tipo de ação que eu faço. Por que eu faço? Porque eu não estou vendo ninguém fazer. E aí eu não consigo ficar de braço cruzado. E é legal, e é correto o que eu estou fazendo, é correto, é saudável, é na proteção, é na promoção e é na prevenção, eu vou fazer. Então eu pego a minha equipe, consegui montar a equipe para isso, não tenho condição de fulano desse cano. Eu vou com o que eu tenho, é pouco. Imagina se me dessem condição. Imagina se tivesse uma mulher viva em cada bairro, né? E aí a gente... Nessa linha, nossa, não escapava muito isso dessas que pessoas. chateia, porque é uma associação que se dispõe a preencher uma lacuna que o poder público deixou, porque a competência é do poder público. É do poder público. A entidade vai lá, preenche aquela lacuna, inicia uma prestação de serviço. E a gente tem que assessorar esse povo. E a gente tem que estar por perto na atenção. É uma burocracia enorme. Vamos conversar sobre isso. Porque a gente tem que assessorar a associação como essa. Por isso que eu dou, por isso que eu dou ouvido para a dona Lúcia. Eu dou ouvido para a dona Lúcia exatamente por isso. Sim. Eu venho sempre, ela me procura com uma dúvida ou qualquer coisa, eu faço questão de assessorar. Pelos meus conhecimentos técnicos, das minhas informações e pela minha experiência. Então eu não posso deixar. Tipo assim, é uma mão, por que eu procuro ser parceiro à distância lá? Tá só orientando e tal, de vez em quando montando alguma coisa para assessorá-los. Porque eu não consigo atender toda aquela população, ela consegue, eu vou assessorar para acabar atendendo todo mundo. Eu aproveito. Esse momento, tipo, eu vou ficar falando comigo na frente do espelho, eu posso expor aqui, a gente registra isso tudo que está acontecendo no município. Porque para falar e para fazer política, tem um monte aí fazendo partidarismo.
Não é o nosso caso. O nosso caso é muito sério, que é muito técnico isso A aqui. gente vem aqui, a gente está aqui há anos no conselho já, acompanhando. Poxa, chegava a reunião de prestação de conta, a gente via quanto recurso tinha que ser devolvido para o Estado, para o governo federal, recursos que poderiam ter sido, já é pouco, e ainda tem que devolver. É claro, a Mônica fez um trabalho bem bacana, foi reduzindo ano a ano essa devolução, mas a gente ainda precisa estruturar melhor. Né? Nós temos hoje o CAPS lá, que é um equipamento de ponta, fisicamente, porque estruturalmente ainda falta. Eles estavam com uma geladeira que alguém doou para eles, que a geladeira, pelo amor de Deus. Mas isso é não conhecimento técnico de quem faz a gestão. É tipo assim, o prefeito não tem conhecimento do que significa aquilo. Aí monta o prédio, fica aquele negócio maravilhoso, e aí não dá essa condição técnica do. É muito louco isso. Mas vamos partir para cá. Vamos voltar. Não sei como que é. vocês não recebem. Não sei como que é o negócio. Pela vida já Aí com não recebimento. recebe, A gente vê uma cidade com 2 viaturas da Guarda Municipal e 2 viaturas da Polícia Militar, não precisa falar mais nada. É um pecado. Desculpa, Mas Bora lá, gente. Então, em relação aos planos de trabalho que nós analisamos, emenda número 5, número 7 e número 8, no valor de R$120 mil da Mais Vida, R$100 mil da PAI, 211.942 e alguma coisa 43 da PAI também. Passo para a análise do Conselho, aqueles que aprovarem se mantêm como estão e os que reprovarem se manifestem. Então, fica aprovado os planos de trabalho. Faz diferente, né? Ele faz, eu quero falar. Eu estou aprendendo já. Eu fiquei quieto, eu fiquei quieto, respeitando a sua colocação. Eu estou aprendendo. O meu silêncio é ok. Já foi, silêncio já foi. Eu estou aprendendo. Sabe por quê? Porque todo mundo trava nessa hora. É uma técnica isso. Eu entendi Isso é isso, técnica. mas eu quero falar. Eu quero voltar e falar do meu voto, né? Gente, nossa próxima reunião, nós precisamos começar a tratar da conferência. Precisamos tratar da conferência. Não, a nossa próxima reunião já seria para tratar da mudança do conselho, que vai vencer. Aí, então, onde a gente prorroga? Por que a eleição? Dia 6 de junho vence a nossa portaria. Dia 6 de junho. A eleição é quando? Não marcamos, porque a comissão... Não, a eleição no município. 8 de junho. Vamos dar uma arrastada para ver como vai ficar isso aí. Porque muda, desmuda. Se fizer eleição antes do dia 8 de junho, estamos lascados, bem. Eu projetei a conferência porque como o nosso próximo colegiado de Conselho de Saúde sai da conferência, eu faço as pré-conferências, saem os delegados de lá que saem os usuários, o trabalhador e o gestor, da primeira etapa. Quando chegar na plenária, se tiver acima da quantidade, aí põe para votação da plenária. Quem tiver lá com direito a voto, vota, encerra e faz o colegiado lá. Em julho. Então, dia 2 de julho, eu vou estar com gestão, o município vai estar com gestão já de quem é que tem que ser, aonde tem que estar. Qualquer pasta que for fazer parte do conselho. Então, nesse dia, é mais ou menos você projetar para ir. O seu calendário tem indicação do poder público. O problema é a indicação do poder público. Que vai ter que começar depois do dia 8. Aí altera... Não, por exemplo, o nosso aqui, ó, deixa eu só falar. Vou dar um exemplo. E está na lei que é a indicação. Na nossa anterior tinha... O Ronaldo, ele era representante da assistência social, já não está mais. E aí a gente tem aqui, no Fundo Social, a Cíntia provavelmente não vai estar mais. E ela também está aqui do Fundo Social. E aí a gente não sabe quem vai ficar, quem vai sair. E cada pasta. O último apaga... A gente não paga a luz. Quando tem que ser conferência? Sabe? O que você perguntou? Quando tem que ser conferência? Até dia 11 de julho. Julho. A gente tem as prés, né? São duas ações agora que nós temos que fazer que são importantes. Que é a troca do colegiado, que são 4 anos de gestão, já foi. O nosso colegiado, o Arnaldo entrou depois, Mas eu faço parte desse colegiado terminando faz agora. parte desse ainda. Ele termina em 6 de junho. E aí a gente tem que fazer um novo colegiado.
Esse ano colocar todo mundo. São quantas sociedade pessoas? civil, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 pessoas. E Só que então, isso eu estou falando, como a gente vai fazer uma eleição, sendo que as cadeiras ocupadas pelo poder público podem ser substituídas. é isso que eu falo, ou a gente provoca, faz a conferência e deixa para mudar do colegiado depois. Eu acho que devemos fazer dessa forma. Eu não sei se tem que escrever, não sei se tem que Tem na próxima ata de Faz junho, que é parecer. na primeira colocar terça-feira, na pauta, né? que é a primeira terça-feira de cada De mês, junho, né? né? Aqui. Lá, coloca como pauta essa discussão de fim de colegiado, por uma decisão. Aí lá a gente decide prorrogar por 90 dias. Nós Ficar- fizemos uma composição já da é. comissão da conferência. É um colegiado especial. A conta da conferência eu ordenei a Pré-conferência, só daí Não, da conferência, para realizar o edital. que tem. Existe uma comissão Eu ordenei e organizadora. a Elisa, só que estava o Ronaldo também. O Ronaldo Ah. saiu, vai ter que substituir para ficarem 3 pessoas, né? Ele é trabalhador do SUAS, ela é sociedade civil, precisava de um governo, né? E aí eu não tenho mais condições de pegar mais nada. Eu nem tenho que sorrisinho aí. E nem direciona para mim, porque eu estou no meio da nossa. Então, eu tava perguntando a data da conferência, porque como vamos entrar em período eleitoral de novo, o site da prefeitura vai sair do ar, as redes sociais vai sair do Bem ar, lembrado, bem vai lembrado. dificultar para divulgar a Não teve que divulgar, não conferência. teve que fazer nada. E ainda depois da eleição, parece que ainda tem um período que ainda não pode. Eu já comecei antes pensando nisso tudo. Eu já fiz questão de mensuração desse calendário, das etapas, Mas do edital, do regimento, da resolução. A E o nossa prefeito tem até conferência o vai dia ter que ser 10 julho. para decreto. vai ter que ser em julho a conferência. Ou final de junho. Não, dá para ser em julho, mas a gente já pode organizar, já pode deixar Precisa, organizado. porque precisa Porque tem que fazer as publicar. pré-conferências, não é obrigado a fazer as pré-conferências. Exatamente. É isso que eu tô falando. Tem que lançar o edital, ver Aí a onde gente vai ser as Faz uma pré-conferências. reunião, faz o cronograma. Tem que ter os eixos, já publicar quais serão os eixos. Mas isso tem que organizar antes, a gente já está. Então, isso que eu tô falando. A próxima reunião a gente já tem que discutir só isso. Só isso. Só isso. Pauta da próxima, né? Pauta. Porque o novo gestor tem que declarar por decreto, convocando a população Isso, referente à exatamente. conferência. Exato, tem tudo isso Então, se aí. vai fazer dia 10 de julho, por exemplo, na hora que entra, já tem que ter a minuta do decreto para ele já. Exato. O primeiro decreto dele é convocando a população para a conferência. Um dos primeiros decretos do novo gestor vai ser esse. E quem organiza E a gente tudo, vai ter que fazer tudo essa gestão, isso, sim. gente, é a comissão. A comissão que vai. Todo instrumental, ele está no site do Claro que vocês não vão fazer isso sozinho, né? É. A gente tem tudo, os modelos lá. Isso, lá tem todo o modelo para fazer o decreto, tem que levar na prefeitura o decreto, tem que assim, dar assistência social, faz junto. Uhum. É junto, não é só o conselho, tá? A conferência é a secretaria e o conselho. Isso, Sim, sem dúvida. Então, aqui da Sem dúvida. secretaria, o conselho faz a sua comissão, mas a secretaria faz junto. Uhum. Sim. E aí na secretaria que eu me comprometo. Né? Agora o conselho. Vamos fazer também onde? vai Itapuã de novo? Ou aqui na. Foi legal aqui, né? O que a gente fez na última, aqui no A gente terceira tem que idade. conviver, né? Conviver foi legal. Foi bom. Aí a gente decide também o local, tudo. Conviver Viu? é Tá legal. aprovado os 3 projetos. É isso? Fechou, gente? Fechou? Tá Fechou. aprovado. Bora pra casa. Não, vai embora não, que eu quero Ah. falar. Posso ir, né? Eu quero falar. Eu quero só apresentar os números que a gente está fazendo em matéria, na parte de saúde, que eu nunca deixo passar em branco. A gente está com a vacinação nas escolas, especificamente para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, por conta do número baixo de vacinados contra a dengue. Porque a dengue, a vacina é só para esse público, de 10 a 14 anos. Como poucas dessas pessoas, os pais ou responsáveis, levaram nas unidades, a gente está indo nas escolas com esse foco. Nós encontramos no meio do caminho também, nas nossas estatísticas, que o número de crianças ou adolescentes que tomam a vacina contra o HPV é baixíssimo. Tipo, se eu tenho 4.500 crianças nessa faixa de idade para tomar a vacina contra o HPV, de 9 a 15 anos, 500 foram. Quer dizer que faltam 4.000 entre dessa faixa de idade. Leiga, mas mãe de uma adolescente. Tem gente que nem sabe que tem que tomar essa vacina. Não sabe que tem e tem A minha os filha pais. tomou, Nós eu sou bem- encontramos um presta bem atenção, detalhe mas eu sei- que ela não nós falou isso. achamos um absurdo, mas a gente como técnico e tal, aí a gente foi pensar com a cabeça dessas pessoas, tá, não sei o Sim. quê.
Muitos pais não levam para o HPV, muitos que conhecem não levam para o HPV, porque eles associam a vida inicial ali daquela questão sexual. A enfermeira que aplicou a vacina para minha filha explicou isso, porque eu estava baixíssima. Estava baixíssima? E não é isso. O HPV está no corpo de todo mundo. Ele está prontinho para explodir para lá. Então ela é como se fosse um limite que a vacina coloca no teu organismo. Pro problema não vir amanhã ou depois. Para não dar um câncer na região genital de sexo masculino ou feminino. Não é pro menino ou pra menina só. Hoje lá na escola, inclusive, um monte falando assim, só as meninas que tem que tomar, que bom que eu não tenho que tomar os meninos. Não. Professor, você tem que explicar melhor aí. Meninos e menina. Então a gente está montando um esquema. Eu fui nas reuniões de coordenadores das escolas para conversar com eles, para explicar, para que eles expliquem lá nas salas de aula, no momento que toda aula, não importa se é de matemática, ele pode falar sobre isso. Ele tira 5 minutos para um assunto geral, para um assunto diverso, e falar sobre o HPV. Então, hoje, das 220 crianças ou adolescentes que a gente tem, 110 pais autorizaram. Então, 50% autorizou do tanto que a gente tinha para vacinar. Os outros fizeram resistência por conta disso, que nós estaríamos incentivando ele a iniciar a vida sexual dele. E quando, na verdade, se iniciar a vida sexual, ele vai estar protegido. Você não tem controle sobre isso. Não tem controle. Se ele iniciar agora ou depois, porque o problema do HPV pode vir que nem aconteceu com a Ana Maria Braga, agora, com 70 anos de idade. Mas 60, ela teve um problema do HPV que deixou ela muito ruim, e atrapalhou ela no processo de cura do câncer dela, foi a questão do HPV. Então, é um dos símbolos de cuidado quanto a isso. Então, a gente está indo, aproveitando que eu vou vacinar esse público dessa faixa de idade muito semelhante do HPV, que a dengue é de 10 a 14 anos, o HPV é de 9 a 15 anos. Então, a gente está levando as duas vacinas. Eu aproveito que eu estou dentro da escola e levo contra a influenza para eu vacinar os profissionais. Porque os profissionais da educação, aquele que trabalha o dia inteiro, não tem tempo de ir na unidade básica de saúde. Então, eu estou dentro da escola, eu falo para as meninas, já leva uns 2, 3 frascos de vacina do influenza, que a gente vai catar em todas as salas os professores e os profissionais. Então, hoje a gente fez isso no Givaldo, a gente já fez isso no José Cesário, estamos no Givaldo, essa semana a gente vai no Itaguaí, e a semana que vem a gente vai nas outras escolas, que é a Cirana, o José Carlos e o Hortência. Então, a gente fez um mapeamento. E eu, com toda a dificuldade para ir ou vir desses lugares, levar o material, ideológicos e todo o processo de insumos, pedi a parceria da educação, que a Mariva foi bem atenciosa em relação a isso, a gente montou um calendário e estamos indo para a escola. Em junho, a gente vai voltar nas escolas, creches e escolas, para a multivacinação, para todas as vacinas. Com esse foco, o pai ou a mãe que não está levando, a gente vai atrás dessas crianças. E a maioria deles estão nas escolas. A maioria de todas as idades estão nas escolas, nas creches ou nas unidades de ensino. A minha pretensão, eu gostaria que a nova gestão, eu não faço questão que me mantenham, mas se me mantiverem, porque eu sou cargo de confiança. Incrivelmente, eu sou cargo de confiança há 34 anos. Maria. Sou bem confiável. Bem confiável, né? Sou bastante confiança. Né? Porque eu fui estudando, eu fui fazendo a questão técnica, porque eu sou técnico, eu não sou partidário. Então, eles foram permitindo e eu fui querendo fazer um trabalho para o ser humano, para a questão da dignidade. Inclusive, o nosso tema da conferência desse ano, eu sugeri e o povo aprovou no conselho, que é em relação exatamente isso, saúde para todos, dignidade e direito humano. Eu fiz questão de colocar assim, eu quero que as pessoas entendam isso, que é dignidade para todos nós. Porque quando eu aplico a vacina em você, eu estou protegendo a mim também. Não é só você. Porque se você não pega o problema, você não vai passar para mim. É coletivo a vida. Por mais que é um negócio individual, tipo assim, eu vou estudar é individual. Eu tenho que estudar, porque depois você vai ser minha concorrente. Eu tenho que passar na prova. Mas depois que eu passar, que a gente cair nesse ambiente junto, é coletivo. Não tem como fazer nada sozinho. Então ninguém faz nada sozinho. Então nós estamos nesse processo desse cuidado. Eu já falei do dia D que vai ser no sábado. Vocês ficam sabendo. Propaguem isso. Propaguem aquela divulgação que está na rede aí. E nós já aplicamos só no mês de abril, que a campanha contra a influenza começou dia 1º de abril. Nos 30 dias de abril, nós vacinamos 8.296 pessoas. É um número interessante para a gente. A gente tem por meta 22 mil pessoas.
Eu quero que o Estado declare a abertura para a população a partir de 6 meses, para toda a população, independente de seu foco. É que no começo, nessa época que muda o clima, atinge mais os organismos infantis mesmo, de crianças e de idosos. É fato. A gestante mais risco, porque não tem tempo para a gestante. A gestante está gestante agora. Então não tem temperatura, não tem idade, não tem nada disso. Está gestante, tem 12 anos, é gestante, não posso trabalhar. Que nessa faixa de idade de 12 anos não se vacina. Mas se for gestante, vacina. Então eu gostaria que ele abrisse logo para todos, que vai abrir, mas abre 60, 90 dias depois que começou. Por quê? Porque por conta da quantidade de vacina que o Brasil compra, que o Brasil manda fazer e que distribui para os municípios. Começou a vir mais agora. Nas primeiros 10 dias de abril, para vacinar a população, eu tinha 8.000 pessoas nas portas das unidades e recebi 1.500 doses. Foi um inferno a primeira semana. É uma loucura aquilo. Agora, hoje já retiramos mais, a gente vai fazer isso. Então, a gente já vacinou mais ou menos não. Em abril, esse número de pessoas. Aí, o último assunto, só para registro, a gente já fez a programação da Conferência Municipal de Saúde. Fica aqui o convite para que vocês participem, ou que encaminhem pessoas para participar, principalmente da plenária geral, mas nós fizemos em 2 etapas. As pré-conferências, nós vamos realizar 3 pré-conferências. A gente direcionou alguns locais, que eu acredito que esses locais já deram um ok para a gente, mas a primeira vai ser, a gente pediu o CRAS do Agenor, por aquele espaço, o salão e aquela população daquela área. O CRAS do Agenor, dia 11 de junho, de manhã, né, no período da manhã, vai ser a primeira pré-conferência. No dia 11 de junho, à tarde, a gente vai fazer na associação, a pré-conferência lá naquela região, porque eu quero conversar com aquela população, quero dividir em grupos para eles falarem de saúde direcionada. São 5 eixos, a gente vai separar em 5 grupos para falar de todas as demandas de saúde. Então, tem esse assunto todo. Então, dia 11 de manhã de tarde, dia 18 à tarde na Câmara Municipal, para a gente fazer essa região do centro, Veracruz e tal, a terceira pré-conferência. E aí a gente fecha com a plenária geral, a conferência oficial, que é a 7ª Conferência de Saúde do município de Mongaguá, no Centro Cultural, no dia 2 de julho, das 8 da manhã ao meio-dia. Então, nesse momento é que a gente vai fechar as propostas votadas na Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente já vai levar, já vai incluir, porque é dessa conferência, no caso de saúde, que nasce o Plano Municipal de Saúde. Então, o Plano Municipal que vai ser executado de 2026 a 2029 é dessa conferência. Então, tudo que a gente vai traquejar para construção, para manutenção, para melhoria, para execução de ação, de melhoria de cobertura vacinal, do atendimento do CAPES, como você disse, tudo tem que ser declarado nessa conferência final, nessas propostas, depois vai para a equipe técnica e a gente emite. Eu quero, estando na gestão ou não, me disponibilizar para fazer parte desse processo lá na frente. Mas aí fica o convite para a conferência, que tem esse tema, saúde para todos, dignidade e direito humano. Então, a gente está junto e misturado para a gente ser atuante. Eu quero ficar fora dos conselhos. Eu gosto muito. Né? Eu tenho conhecimento, eu poderia estar participando, estar ajudando. Mas eu não tenho tempo. Eu queria focar numa coisa só. Hoje, nessa gestão, nesses 6 meses aí, até fechar essa gestão, eu sou gestor de vigilância em saúde. Só que caiu no meu colo uma que eu já tinha, que era minha, que é a minha prioridade, que é a vigilância epidemiológica. Aí caiu sanitária, caiu centro de controle de zoonoses, e eu não quero nada disso. Cada um tem que sentar atenção para aquilo. Eu tenho um coordenador de vigilância sanitária, mas toda a burocracia que o chefe tem que responder vai para a minha mesa. Então, não. Eu acho que você não dá 3 cargos para uma pessoa, por mais competente que ela seja, por mais conhecimento que ela tenha, por mais experiência. Não está certo isso. Isso não é gestão. É você focar numa e fazer ela na integralidade dela. Então, a vigilância epidemiológica, ela é o município inteiro, até nos quesitos de vigilância socioassistencial, a vigilância atua. Que nós fomos lá vacinar a população em situação de rua, por exemplo. Aquele dia, por mais que a gente vacinou 23 pessoas, é de uma complexidade, de uma especialidade gigantesca. Nós encontramos um cidadão que ele tinha todas as doenças e nós descobrimos naquele dia que nós fomos lá. Então, por que eu fiz? Eu não nasci ontem, eu falei assim, eu vou vacinar ele contra a influenza. Só vai ser o objetivo lá naquele dia. Mas eu levei o pessoal do SAI para fazer os testes rápidos. Eu vou estar com o cidadão aqui, que eu tenho dificuldade de ter essa população. Por que eu já não aproveito e já não converso com ele? Orientamos aí os técnicos do serviço social, que foram nota 10. Né? Por mais que tenha um coordenador falante lá e muito político,
a gente conseguiu fazer o trabalho técnico. Lá no CREAS. No CREAS é um moço extremamente político lá. Tava, não sei se tá, não sei o quê. Vai ser coordenador no CREAS agora. Não tem mais coordenador. Então, o que estava muito político, mas muito político. Eu posso ser político bem, mas eu tenho que entender do processo político-administrativo, da questão da política pública. Esse é o objetivo de atender o cidadão na questão da dignidade dele. Eu não posso falar para ele, tipo assim, você conhece fulano? Ah, então ele é nosso parceiro. Não é isso, isso não me interessa, cara. Dentro do que você está fazendo atendimento, não interessa isso. Enfim, aí a gente atendeu o cidadão, foi fazer o teste, ele estava com todos os problemas da vida inteira dele. E no terceiro dia de lá, ele foi internado, ele foi transferido para o Emílio Ribas. Então, tipo assim, ele ia cair por aí, e quantas pessoas ele podia prejudicar, quantas pessoas ele podia... Porque, de repente, ele sabe. Mas se você não faz o teste, é como se você não soubesse nada. Então, a gente ficou numa atenção com aquele cidadão, e uma cidadã também, estava num quadro clínico menor do que o dele, mas agravado também. Então, a gente tem que atender o ser humano. Não interessa a cor dos meus olhos, não interessa que time que eu torço, e nem nada disso. Então, é isso. Aí a gente tá junto, e aí vamos fazer parte desse processo e a gente executar isso, a gente trabalhar tudo. Eu faço questão de vir nessa reunião, principalmente quando vocês mandam pauta. Eu analiso a pauta, eu sou desses, né? Eu sou desses. Aí eu falo, não sei o quê, porque é extremamente importante. Você não dá uma opinião, senão não é que você não perder tempo, senão eu não ganhava meu tempo com isso. Agora, Já tá bom. Fechou, pessoal? Obrigado, obrigado. viu? obrigada a vocês pela tarde, Seja bem-vindo e vamos pelo aprendizado. Ajudar.